Aleluia, pode se assentar. É um prazer estar aqui com vocês essa manhã. Pastor Wagner já me apresentou aqui brevemente, mas deixa eu me apresentar para vocês. Eu me chamo Nicolas, sou pastor ali na Lagoinha da Barra Funda, em São Paulo, casado com a pastora Larissa, pai da Zoe e da Antonella. Estamos aqui em São Paulo há cerca de 4 meses. Estivemos 3 anos ali nos Estados Unidos, na Lagoinha de Orlando, junto com o pastor André Valadão, pastor Cleiton. E tivemos ali por um tempo de preparo, um tempo onde o Senhor nos levou para aquela terra, para cumprir uma promessa nas nossas vidas. No momento em que a gente chegava em Orlando, Deus falou comigo: vocês voltam como pastores. E estamos aqui agora vivendo o cumprimento dessa promessa, aqui no estado de São Paulo, ali na Lagoinha da Barra Funda. Estamos completamente entregues àquilo que o Senhor está fazendo em nossas vidas, a todo o propósito que Ele tem para nós. Fala para quem está do seu lado: Deus não está atrasado. Eu quero te lembrar de uma verdade. Eu vim aqui nessa manhã para te lembrar que você serve a um Deus que não erra, você serve a um Deus que não falha, você serve a um Deus que não muda, você serve a um Deus que não se atrasa. Ele não se esqueceu de você. O tempo de Deus é perfeito. Deus não está atrasado. Eu quero falar com vocês essa manhã a respeito desse tema. Deus não está atrasado. Nós vivemos uma geração que é a geração mais ansiosa de todos os tempos. E aqui no Brasil, não sei se vocês sabem, mas o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Os dados da OMS, da Organização Mundial da Saúde, dizem que cerca de 9%, mais de 9% da população brasileira vive com crise de ansiedade. São mais de 19 milhões de pessoas vivendo essa realidade, ansiosos. A nossa geração é muito ansiosa. Nós somos a geração da internet 5G, a internet fibra ótica. A gente quer tudo para ontem. É ou não é assim? A gente clica, o negócio já abre. Na minha época, eu vou revelar um pouco aqui a minha idade. Sou da época da internet de escada, gente. Tem alguns aqui que nem sabem o que é isso. Outros aqui não vão querer talvez revelar a idade. A internet de escada era um tipo de internet que você tinha que esperar o domingo, porque a tarifa era mais baixa ali, era mais barato. Sexta-feira à noite. Você tinha que pegar o telefone, botar discar ali um negócio. Você ouvia um barulho estranho no seu ouvido ali, como se você estivesse ligando para um outro planeta, para uma outra estação. Era um negócio esquisito, era ou não era? Quem pegou essa época aqui? Os outros não querem revelar a idade, está tudo bem. Mas era estranho aquele negócio. Mas a gente sabia esperar. A gente sabia esperar porque tinha que esperar o momento certo. Você clicava no site, levava uns 15 minutos para abrir aquilo que você queria ver. Você fazia uma pesquisa, demorava. E a gente sabia ter paciência, não tinha outra saída. Não existia, a gente não tinha conhecimento a outro tipo de internet. Hoje em dia, se você vai assistir um vídeo no YouTube e o anúncio demora ali 3 segundos, você já está agoniado, desesperado. Vamos embora, eu quero assistir, pula logo esse negócio. Está no Instagram, você assiste um vídeo que tem 1 minuto. Mas se aquele vídeo não prende a tua atenção durante os 3 primeiros segundos, você já quer passar para o próximo vídeo. Ansiosos. A gente já não sabe mais esperar. A comida fica pronta. Aí por isso que tem o fast food, que você passa ali rapidinho no drive-thru, pega o seu lanche e já está pronto. Ou então a gente não quer perder tempo ali cozinhando, aí vai lá no iFood, pede, chega na tua porta. É ou não é assim? E por isso a gente está vivendo uma geração tão ansiosa. Uma geração que não sabe mais esperar. Não sabe mais esperar pela promessa. Não sabe mais esperar pelo cumprimento daquilo que Deus tem prometido, tem falado. Por isso que pula de igreja em igreja. Pula de relacionamento em relacionamento, porque não sabe mais esperar pelo amor verdadeiro. Não sabe esperar em Deus e aí querem pular de galho em galho. E assim a nossa geração vai se afundando na ansiedade. Vai se afundando e a gente não consegue acompanhar esse ritmo. É um ritmo que a nossa alma não suporta, essa aceleração. Mas eu venho hoje aqui para falar com vocês sobre o tempo de Deus, sobre um Deus que não se atrasa, sobre um Deus que tem um tempo perfeito para todas as coisas. Deixa eu te falar uma coisa: em Deus existem estações, um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Talvez você esteja se perguntando: pastor, parece que está demorando as coisas a se cumprirem na minha vida. Parece que as promessas de Deus estão demorando a se cumprir na minha vida. Deixa eu te falar uma coisa: não está demorando. Deus está te preparando para a promessa. Deus está preparando você. A promessa já é uma realidade. Na eternidade isso já é uma realidade. Mas Deus está preparando você para a promessa. Talvez você não entenda o porquê de tanta demora. Talvez você não entenda o porquê que Deus está fazendo você esperar para viver aquilo que Ele te prometeu.
Mas mesmo sem entender, você precisa confiar e descansar naquele que te prometeu, porque aquele que te prometeu, ele é fiel para cumprir. Tem alguém pegando isso aqui? Deus, ele não te pede para entender. Quem conhece a mente desse Deus, não há outro igual a ele. Nós não entendemos, mas precisamos confiar. Deus não te chama para entender, mas para confiar em cada promessa, naquilo que ele tem para a sua vida. Me dá um sol maior com sétima aí. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, pois sei que és o melhor para mim. Mesmo sem entender. Você pode declarar isso? Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, pois sei que és o melhor para mim. Mesmo sem entender. Deixa eu te dizer uma coisa, você não precisa entender. Você não precisa compreender os caminhos de Deus, porque os planos dele são maiores que os seus. O caminho que ele tem para você é melhor do que o seu. Deus não pede para que você entenda, ele só pede para que você confie em tudo aquilo que ele te prometeu, porque ele é fiel para cumprir. Ainda que você não entenda, ainda que você não consiga ver, apenas confie. Apenas permaneça firmado naquilo que Deus te prometeu, porque vai se cumprir. Tem alguém pegando isso aqui em nome de Jesus? Abra sua Bíblia comigo. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 11. João, capítulo 11. João, capítulo 11, do verso 1 em diante, diz assim: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, a irmã dele, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Jesus ouve dizer que o seu amigo Lázaro estava doente. As irmãs de Lázaro, Marta e Maria, sabiam que aquela enfermidade era para a morte. Não era uma enfermidade qualquer, não era um resfriado, uma febre, mas era uma enfermidade que era para a morte. Elas viam aquela situação de perto e diziam: nosso irmão está morrendo, essa doença vai matar o nosso irmão. Ei, manda chamar Jesus, manda lá falar que Lázaro está doente, manda ele vir, porque ele precisa curar Lázaro, ele precisa estar aqui, para que Lázaro não morra, para que ele seja curado. Afinal de contas, nós já vimos Jesus curando tantas vezes, nós já vimos Jesus realizando tantos milagres, nós já vimos Jesus levantar o paralítico, nós já vimos Jesus curar a vista dos cegos, nós já vimos Jesus curar tantas enfermidades. Ele não pode demorar, porque senão o meu irmão vai morrer. E a verdade é que a gente espera que Jesus cure, a gente espera que Jesus realize milagres, mas a grande maioria de nós, e naquela época, eles ainda não tinham visto Jesus ressuscitando mortos. Então, eles não ainda acreditavam que Jesus poderia ressuscitar o morto. Jesus estava fugindo porque queriam matá-lo. Mas as irmãs falam: corre lá, manda chamar Jesus, ele precisa chegar a tempo. Ele precisa vir no nosso tempo, ele precisa chegar aqui porque precisa ser da nossa maneira. Elas colocaram Jesus dentro de uma caixinha, dentro daquilo que elas conheciam a respeito de Jesus. Dentro daquela realidade que eles conheciam, eles falavam: precisamos que Jesus esteja aqui para que ele possa curá-lo. Mas Jesus falou:
essa enfermidade não é para a morte. Não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado no meio dela. Jesus amava Lázaro, Jesus amava Marta e Maria. Lázaro era amigo de Jesus, e o que essa palavra nos revela é que os amigos de Jesus também esperam. Aqueles que são amigos de Jesus também precisam esperar. Até porque um fruto do Espírito é a paciência. Jesus estava querendo ensinar a eles a esperar o tempo de Deus. Esperar e entender que Deus não se atrasa. No ponto de vista dela, Jesus precisava vir depressa, precisava vir no tempo dela. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você esteja pensando que é no seu tempo. Talvez você esteja pensando que tem que ser da sua maneira, por aquilo que você sabe a respeito de Jesus. Mas tem coisas que Deus permite para que a glória dele se manifeste na sua vida. Não vai ser da maneira que você quer, no tempo que você quer, mas vai ser no tempo dele que é perfeito. Tem coisa que Deus permite que demore, que atrase, para que ele possa trabalhar em você a paciência, a confiança nele. Porque se ele faz da sua maneira, do seu jeito, no seu tempo, a glória dele não se revela. Você não aprende a esperar, você não aprende a ter paciência, você não aprende a confiar em Deus. Jesus estava aqui nessa situação, ele propositalmente ele se atrasou. A palavra diz que ele amava Lázaro. Por que ele não foi correndo? Quando disseram: ei Jesus, Lázaro está doente, ele vai morrer. Por que Jesus não se apressou? Porque eu preciso te dizer que Deus ele não tem pressa. Deus ele não tem pressa, da mesma forma que ele não se atrasa. O tempo dele é perfeito. Deus não se atrasa, o tempo dele é perfeito. Parecia que ele estava demorando. Marta e Maria disseram: ei, corre lá, vai lá chamar Jesus, ele está por aí andando, pregando, curando. Mas ele precisa estar aqui, porque o amigo a quem ele tanto ama vai morrer, está doente. Ele precisa chegar. Um momento de angústia, de desespero. Elas viram que Lázaro ia morrer. Imagina, aquela situação que você olha e você fala: não tem mais saída. Jesus precisa vir. Deus precisa intervir, porque não tem mais solução. Só um milagre para mudar essa situação. Só um milagre na minha vida. E Jesus diz: essa doença não é para a morte. Jesus demorou. Para quem está morrendo 2 dias, parece que demora muito. Para quem estava morrendo 2 dias, era muito tempo. Mas Deus ele se move por propósito. Ele não se move por pressa, ele não se move por ansiedade, ele se move por propósito. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não vai agir na sua vida de acordo com a sua pressa. Deus vai agir no tempo dele, no propósito que ele tem para você. Deixa eu te dizer uma coisa: hoje você pode não entender, mas o propósito dele é maior. O tempo dele é perfeito. Todas as coisas têm um propósito e um tempo certo para se cumprir na sua vida. O tempo de Deus, no tempo perfeito de Deus, cada uma das promessas vão se cumprir. Não tem por que você andar ansioso, preocupado, porque aquele que te prometeu é fiel. No tempo certo vai se cumprir. Quem está pegando isso em nome de Jesus? Ele age de acordo com o propósito dele. Ele sabe exatamente aquilo que você precisa viver, exatamente o processo que você precisa passar para de fato ele chegar e realizar o milagre que ele tem. No verso 21, Marta disse a Jesus: Senhor. Jesus então ele demora, mas ele chega. E quando ele chega, Lázaro estava morto. Lázaro já estava morto. E ele fala para os seus discípulos que Lázaro dormia. Os seus discípulos não entenderam: Senhor, se ele dorme, então ele vai acordar. Então ele precisa ser claro: não, Lázaro morreu, mas ele vai ressuscitar. Então no verso 21, Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Todavia sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. E Jesus lhe disse: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. E Jesus lhe disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. Você crê nisso? Você crê nisso aí no seu lugar?
E ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, foi para casa, chamou Maria, sua irmã, à parte, e lhe disse: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o havia encontrado. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confrontando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro, para lhe chorar. E quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E quando Jesus viu que Maria chorava, bem como os judeus que a acompanhavam, ficou profundamente comovido e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Alguns, porém, disseram: ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Tirem a pedra, disse ele. Marta, a irmã do falecido, disse: Senhor, ele já cheira mal, pois está ali há 4 dias. Jesus lhe disse: não lhe falei que se você crer, verá a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que havia morrido saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto em um pano. E Jesus lhe disse: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Você pode celebrar Jesus por essa palavra, pode glorificar a Deus. Deus não se move no nosso tempo. A primeira coisa que as irmãs de Lázaro fizeram quando viram Jesus foi dizer: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Era como quem estivesse reclamando com Jesus, dizendo: Senhor, você está atrasado, você demorou demais. O que a gente queria é que você chegasse a tempo de curar o meu irmão, é que você chegasse a tempo de salvar o meu irmão dessa doença. Afinal de contas, nós já vimos o Senhor fazer isso tantas e tantas vezes, mas o Senhor está atrasado, o Senhor demorou demais. Essa era a reclamação. Da mesma forma que Marta, quando Maria chega até Jesus, a primeira coisa que ela fala era: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. A palavra vai dizer que Jesus amava tanto Lázaro que ele chorou junto com as suas irmãs. Jesus chorou. O próprio Deus, aquele que é o Verbo, aquele que se fez carne, aquele que se despiu da sua glória, o Deus Todo-Poderoso, aquele que conhece cada estrela pelo seu nome, aquele que tem todo o poder na palma de suas mãos, ele chorou por uma dor de uma família, de um amigo que ele amava. Isso mostra o quanto Deus se compadece de mim e de você, o quanto ele se compadece das nossas fraquezas, o quanto ele se compadece das nossas necessidades, aquilo que te atinge, aquilo que te faz sofrer. O Senhor se compadece, porque ele ama você. Mas até quem ele ama, até quem é amigo dele, também precisa esperar o tempo perfeito dele. E Jesus então, ele fala: essa doença não é para a morte, se creres você verá a glória de Deus. Ele então se revela como aquele que é a ressurreição e a vida. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê jamais morrerá eternamente. Aqui o Senhor Jesus revela uma grande verdade. Para nós, muitos de nós dizemos: tem jeito para tudo na vida, menos para morte. Tem jeito para tudo, menos para morte. Jesus então ele se revela como a ressurreição e a vida. Ele nos apresenta uma das maiores verdades do Evangelho, uma das maiores verdades que nós precisamos ter na nossa vida, que a vida não acaba aqui. A morte não é o fim. Jesus, até aquele momento, ele ainda não tinha ressuscitado os mortos. Mas Jesus precisou fazer isso para apontar para aquilo que eu e você iremos viver na eternidade, que é a ressurreição. Jesus então, ele fala: essa morte é para que a glória de Deus se manifeste. Se creres, você verá a glória de Deus. O que eu e você precisamos entender
é que o nosso corpo físico ele vai morrer, isso é inevitável. A única certeza que nós temos nessa vida, desde o dia que nós nascemos, é que um dia morreremos. Se você não tem certeza disso, irmão, é biologia. A gente vive alguns anos nessa terra e depois partimos. Quantos de nós já perdemos entes queridos, pessoas que amamos, mas perdemos apenas nesse mundo físico, apenas o corpo, mas a nossa alma, o nosso espírito é para sempre. A palavra do Senhor diz: aquele que vive e crê jamais morrerá eternamente. A primeira morte ela é inevitável. A primeira morte, a morte física, todos iremos experimentar, todos passaremos. Mas a morte espiritual, ela é uma decisão. Porque aquele que crê no Senhor, a palavra diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê jamais morrerá eternamente, jamais morrerá a segunda morte, a morte espiritual. É só para aqueles que não creem em Jesus. Uma coisa que você precisa sair daqui nessa manhã com a certeza é de que você viverá eternamente. Se você crê em Jesus, aquele que é nascido de novo não morrerá a segunda morte. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, se você ainda não nasceu de novo da água e do Espírito, você precisa tomar essa decisão. Porque a primeira morte é inevitável, mas a segunda morte é uma decisão. A morte eterna é uma decisão que você toma. Deus ele não se move no nosso tempo, então ele demora a chegar ali para que a glória dele se manifeste. E diante de todo aquele questionamento: Senhor, onde o Senhor estava? O Senhor demorou demais a chegar. Elas estavam reclamando com Jesus: Senhor, você era para ter chegado antes. E Jesus então faz com que eles experimentem algo extraordinário. Toda demora de Deus tem um propósito. Todo tempo de espera tem um propósito. E naquele caso o propósito era revelar a glória de Deus e apresentar a eles um Deus que eles ainda não conheciam, porque eles conheciam o Jesus que curava os enfermos. Eles conheciam o Jesus que curava a vista dos cegos. O que eles queriam fazer era que Jesus chegasse naquele lugar para curá-lo. Só que curar, todos eles já estavam acostumados a ver Jesus fazer. Mas nenhum deles ainda tinha visto Jesus ressuscitando os mortos. Jesus então diz: tirem a pedra. E elas dizem: Senhor, não faça isso. Ele já está aí há 4 dias, já cheira mal. A carne já está apodrecendo. Não faça isso, Senhor. Mas é impressionante você olhar a fé de Marta, porque ela fala assim. Você vai olhar no verso 21, mais à frente um pouco. Ela disse: Senhor, no verso 21, se estivesse aqui o meu irmão não teria morrido. Todavia, eu sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Mesmo diante daquele questionamento, mesmo diante daquele cenário onde ela tentou colocar Jesus dentro da sua caixinha, ela sabia que Deus era poderoso para fazer o impossível acontecer. Ela disse: Senhor, mesmo agora, eu sei que o Senhor te dará, eu sei que Deus dará tudo o que pedires. No fundo, ela acreditava que Jesus poderia fazer. Sabe, mas tem uma coisa que Jesus ele não faz no nosso lugar. É a nossa parte. Jesus, ele manda que tirem a pedra. Ele ia ressuscitar Lázaro. O que é mais difícil, irmão? Dar uma palavra e mandar uma pedra se rolar? Ou dar uma palavra e mandar o morto ressuscitar? O Deus que já havia aberto o mar vermelho, o Deus que parou o sol, o Deus que tem todo o poder, ele poderia falar: pedra, saia do caminho. Pedra, role para que Lázaro venha para fora. Mas ele diz: tirem a pedra. Tem coisas que só eu e você podemos fazer. Tem coisas que Deus não vai fazer, sou eu e você que temos que fazer. Algumas coisas na nossa vida, Deus vai realizar o impossível. Aquilo que é impossível Ele faz. Mas tudo que é possível, tudo aquilo que depende de mim e de você, Ele espera que nós façamos. Porque Deus não é o Deus das causas difíceis. Ele não é o Deus das causas quase impossíveis. Ele é o Deus do impossível. Tudo aquilo que está ao seu alcance, aquilo que é possível, você precisa pegar a sua mão e fazer. Faça o que você precisa fazer. Tire a pedra do caminho para que um milagre aconteça na sua vida. Aleluia. Não era difícil para ele mandar aquela pedra sair da frente. Pedra, saia do caminho.
Mas ele disse: tirem a pedra. E então, quando tiram a pedra, ele chama Lázaro: Lázaro, venha para fora. Venha para fora. E o morto ressuscitou. Já faziam 4 dias que eles estavam ali diante de todas aquelas testemunhas. Pensaram que era loucura. Não faça isso, Senhor, já cheira mal. Mas ele quis revelar a glória dele. Ele quis que todos vissem que Deus tem o poder, ainda que o decreto seja de morte, ainda que diante dos homens aquilo era impossível. Ele quis mostrar que Deus é o Deus do impossível. O Deus que ressuscita os mortos está aqui nessa manhã para te dizer: eu não sei qual sonho que morreu no seu coração, eu não sei qual projeto estava morto, eu não sei qual área da sua vida que o decreto era de morte, mas Ele está aqui nessa manhã para te dizer que os seus sonhos saiam para fora, que os seus projetos saiam para fora e voltem a viver. Mesmo que o decreto seja de morte, você serve a um Deus que ressuscita os mortos. Eu não sei se foi o seu casamento que decretaram morte. Eu não sei se foi a sua empresa, o seu projeto, o seu negócio que estava com decreto de morte, mas o Jesus, o mesmo Jesus que ressuscitou a Lázaro, Ele está aqui nessa manhã para te dizer que ainda não é o fim, ainda não acabou. No tempo de Deus vai ressuscitar, mesmo que pareça estar demorando, mesmo que pareça que não faça sentido, mas Ele vai ressuscitar no tempo dele. Você pode pensar: mas Senhor, está demorando, está atrasado, Senhor, vem depressa. E Ele está dizendo: é para que a glória dele se manifeste. É para que a glória dele se manifeste. Deus, ele se move na eternidade. Eclesiastes 3:1 diz que existe um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Um tempo certo para cada ocasião. Deus não se move no nosso tempo, mas Ele se move na eternidade. A palavra vai dizer que para o Senhor um dia são como 1000 anos. 1000 anos são como um dia. Deus, ele não vê o tempo como a gente vê em linha reta, passado, presente, futuro. Ele vê tudo de uma vez só. Ele é o alfa e o ômega, o princípio, enfim, aquele que é e era e há de vir. Ele se move na eternidade. Deixa eu te dizer uma coisa: cada uma das promessas que Ele te fez, cada um dos projetos que Ele tem na sua vida, já é uma realidade na eternidade. Deus não está preparando a promessa para você, ela já está preparada. Ele está preparando você para alcançar essa promessa. Deus está preparando você. Esse tempo de espera é um tempo de preparo para que você acesse tudo aquilo que Ele tem para você. Na eternidade já é uma realidade. Ele não se move no nosso tempo, Ele se move na eternidade, de eternidade em eternidade. Ele é o Pai da eternidade. Salmo 90 verso 4 diz: porque 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou. Apocalipse 1:8: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Deus já viu tudo sobre você. Ele já sabe cada um dos seus dias. Cada um dos seus dias estão contados e escritos em seu livro. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: antes mesmo de você nascer, a palavra vai dizer para Jeremias: antes que você se formasse no ventre da sua mãe, eu te escolhi e eu te designei como profeta às nações. Antes de você nascer, Deus já tinha um propósito escrito para você. Antes de você nascer, o Senhor já te conhecia. Ele tem o seu nome escrito na palma das suas mãos. Antes que você nascesse, antes de que qualquer um dos seus dias viesse a existir, Deus já te conhecia e Ele já tinha um propósito para você. Ele tem um propósito. Fala para quem está do seu lado: Deus tem um propósito para você. E no tempo certo, fala para ele: no tempo certo vai se cumprir. Existe um tempo determinado para todas as coisas. 2 Pedro 3:9 diz: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês. Talvez você ache que está demorando demais. Pastor, você não sabe a minha história. Está demorando. Está demorando. Na verdade, Ele está sendo paciente com você. Você não está pronto ainda para alcançar essa promessa. Deus, Ele não vai te dar nada que você não tenha capacidade de suportar. Talvez Deus ainda não te entregou a sua promessa, aquilo que Ele prometeu na sua vida, porque você ainda não está pronto para receber e viver essa promessa. Deus está sendo paciente com você. Sabe, irmãos, eu me converti com 12 anos de idade.
Eu que chamei minha mãe para ir para a igreja. Eu ia para casa de um amigo, todo final de semana a mãe dele levava a gente para a igreja e eu adorava aquilo. Na minha infância e adolescência eu morei numa comunidade onde subiam testemunhos de Jeová, subiam um morro, a comunidade, para evangelizar, e minha família não queria receber. Ninguém gostava de saber. Quando o testemunho de Jeová batia lá na porta, minha avó falava assim: faz de conta que não tem ninguém em casa. Mas eu falava: não, eu quero ver o que eles têm para falar. E aí minha avó falava: então conversa com meu neto aí. O que vocês têm para falar? Fala com ele aí. E eles vinham com uma revistinha, me ensinando ali um pouco da palavra de Deus. E aquilo foi despertando uma curiosidade a respeito do Jardim do Éden. Eu lembro até hoje das imagens que eu via. O homem assim junto com o leão na selva. Eu falava assim: caramba. E aquilo foi despertando uma curiosidade. Eu ainda era uma criança. E aí passa-se um tempo. Na escola, esse amigo, quem eu passava muitas vezes finais de semana, a mãe dele levava a gente para a Igreja Universal. Universal do Reino de Deus. E ali tinha aquela salinha das crianças. Glória a Deus pelo Kids, amém, gente? Vocês têm que... O pastor Wagner me mostrou o Kids ali, lindo. Quantas crianças ali aprendendo a palavra de Deus. Quão importante é isso. Porque foi naquela salinha que a fé surgiu no meu coração. E eu chegava em casa e eu falava: mãe, eu quero ir para a igreja. Mãe, me leva para a igreja. Vamos para a igreja, mãe, é tão legal. E minha mãe era viciada, era alcoólatra. Meu padrasto era viciado, alcoólatra. Meu avô chegava em casa quebrando tudo, alcoólatra, querendo bater na minha avó. Todo mundo se escondia quando ele chegava. A gente vivia uma realidade muito difícil. E de tanto eu insistir para minha mãe: mãe, me leva na igreja, me leva na igreja, eu quero ir na igreja, eu quero. Um dia minha tia, que morava próximo a gente, ela falou: olha, eu estou indo numa igreja, na verdade é um culto que acontece numa casa de oração, você não quer ir? Eu falei: vamos, mãe, vamos. Minha mãe falou: tá bom, a gente vai. E naquele dia, quando a gente estava lá, naquela casa, em cima de uma comunidade, orando, cantando louvores, o Espírito Santo de Deus encheu aquele lugar, alcançou a minha mãe, o meu padrasto, a mim, ao meu irmão. A gente só sabia chorar na presença de Deus. A gente foi alcançado ali naquele lugar. A gente entregou a nossa vida para Jesus e começamos então a nossa jornada de fé. Minha mãe foi liberta dos vícios, meu padrasto foi liberto dos vícios. Eu e meu irmão fomos criados na presença do Senhor. E desde a minha adolescência eu recebi uma palavra. Toda igreja que eu ia, eu recebi uma palavra: você vai ser pastor. Eu vejo você como um pastor. Eu chegava numa Assembleia de Deus, uma igreja pequena. Eu era ainda um adolescente, 16, 17 anos, 15. Você é pastor? Eu falava: eu? Não, tem nem como, tenho, 15 anos. Não, mas eu olho para você, eu vejo você como um pastor. Eu vejo você como um pastor. E eu falava: amém. Eu já ouvi falar isso. Eu já recebi essa promessa. Um dia numa igreja, culto cheio, igreja lotada. O profeta pega o microfone e fala: você aí no meio. Eu olho para um lado, olho para o outro. Não, é você mesmo. Fica em pé, vem aqui na frente. Eu vejo Deus fazendo algo grande na sua vida. Eu vejo você como um pastor. Você vai pregar para as nações. Eu vejo Deus te levantando como um pastor. E uma palavra, eu só sabia chorar. E eu falava: amém, Senhor, eu creio. Eu creio que o Senhor vai cumprir essa promessa. Mas os anos foram passando. E eu não fui forçando nenhuma porta para abrir. Eu não fui bater na porta de ninguém falando: olha, eu tenho uma promessa que eu vou ser pastor, hein? Não. Eu fui esperando o tempo de Deus. Eu fui caminhando, me entregando. Sabe, por muito tempo eu ministrei louvores nas igrejas onde eu passava. Uma das primeiras igrejas onde eu congreguei, só tinha eu e meu irmão de jovem. Só tinha eu que tocava um violão. Eu ficava no violão, ficava na mesa de som, botava o playback para os irmãos cantarem. Fazia um pouco de tudo. Já ajudei a construir igreja, carregar tijolo, virar massa de concreto. E a promessa de Deus estava lá: vai ser pastor, vai ser pastor. Mas enquanto isso eu estava liderando louvor, liderando célula, GC. Tem algum líder de GC aqui? Cadê o pessoal do GC? Alguém que participa de GC? GC é maravilhoso, vocês têm que participar de um GC. Se você não está no GC ainda, procura o GC mais perto da sua casa e participe de um GC. E ali eu estava fazendo o que era necessário. Pouco tempo depois, quando eu chego na Lagoinha, ainda no Rio de Janeiro, eu me envolvo ali e eu falo assim: tá, beleza, já fui líder de louvor, já liderei célula, GC, já fiz bastante coisa, eu sei que eu tenho uma promessa, um chamado, mas eu quero servir. Aonde que tem lugar para eu servir aqui na igreja? E o pessoal falava: olha, a audição para o music demora um pouquinho para abrir, então você tem que esperar. Eu falei: amém, eu espero, tá tudo bem. Eu falei: mas onde que eu posso servir? Olha, para entrar em tal ministério, agora não está tendo oportunidade.
Tá bom, mas como é que eu faço para servir? Olha, no momento, para servir só na bookstore da igreja, que é onde está precisando. Falei, amém. É na bookstore que está precisando? Então eis-me aqui, é lá que eu vou servir. Se está precisando, é lá que eu vou fazer. Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa, não se trata de posição, se trata de um coração alinhado com Deus. Não se trata de você ser visto por homens, mas ser visto por Deus num lugar de fidelidade. Não é você procurar qual lugar que eu posso servir para eu ser visto. Afinal de contas eu tenho uma promessa, eu tenho um chamado, eu preciso ser visto para eu ser lembrado. Ei, quem disse que você precisa ser visto para ser lembrado? Davi foi achado enquanto ele estava por trás das malhadas, cuidando das ovelhas do seu pai. Gideão foi encontrado quando ele estava escondido malhando trigo no lagar. Quem disse que você precisa ser visto para ser lembrado? Você não precisa ser visto por homens, você não precisa de reconhecimento humano, você precisa ser visto por Deus como um obreiro fiel, como um servo fiel, fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer, num lugar de obediência. Continue na posição, confiando, crendo. Ninguém queria servir na bookstore, foi eu e a Larissa para lá. Vamos servir. E a gente servia com excelência. Eu dava o meu melhor. O pessoal ficava sentado lá como se estivesse ali fazendo nada. Não, eu ficava na porta da bookstore. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Você está procurando alguma coisa? Não, tem uma camisa nova aqui, olha esse livro que chegou. Olha que bênção, vai edificar sua vida, glória a Deus. A gente dava o melhor. Porque no lugar onde você está plantado, você precisa dar o seu melhor. Você precisa ser fiel a Deus. Ser fiel depois que você alcança o altar? Não, é desde o começo. Porque Deus está provando o seu coração. Deus está te preparando para a promessa. Ficamos ali. E então vem um chamado de Deus. Vem um chamado de Deus para a gente ir para os Estados Unidos. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não queria ir para os Estados Unidos. Não tinha esse sonho. Em 2017, quando eu me caso com a Larissa, 5 meses depois eu fico desempregado. E a gente passou a lua de mel em Orlando. A gente ganhou de presente do meu sogro. Meu sogro deixou de ir para dar de presente para a gente. Eu nem esperava. Eu nunca tinha viajado, nunca tinha nem andado de avião. E meu sogro só falava para mim, tira o seu passaporte, o seu visto. Que eu tenho um dinheiro para sair, se esse dinheiro sair, quem sabe a gente leva todo mundo. Eu, pela fé, tirei meu passaporte e meu visto. Mas eu falava, gente, estou tirando esse negócio, não sei nem quando que eu vou viajar, porque eu nunca tinha andado nem de avião. Para vocês terem ideia, eu tinha vindo para São Paulo uma vez, do Rio de Janeiro, não foi de avião, foi de carro. 6, 7 horas de estrada. Nunca tinha andado de avião. E meu sogro então dá de presente para a gente passar a lua de mel em Orlando, na Flórida. Eu só ouvia falar, só via os vídeos. Quando eu via que alguém foi naquele lugar, eu ficava pensando, será que um dia eu vou conhecer esse lugar? E aí eu ganhei de presente de lua de mel. 5 meses depois eu fico desempregado. Aí eu falei, Larissa, essa é a nossa oportunidade. Vamos vender tudo que a gente ganhou do casamento e vamos recomeçar nossa vida em Orlando, que tal? Ela falou, vamos orar. Vamos orar, ver se essa é a vontade de Deus. A gente vai orar. E Deus fala, não. O mesmo valor que eu ganhava de salário, ela recebeu de aumento na mesma semana que a gente estava orando. Eu tinha ficado desempregado, a minha motivação de ir para os Estados Unidos naquele momento era financeira, e Deus diz, não é o tempo. Eu falei, amém. Aquilo saiu do meu coração, eu mudei minha oração. Falei, Senhor, me prospera aqui, para que eu possa voltar nos Estados Unidos, para desfrutar, para passear. E foi o que Deus fez. Em 2019 eu abri minha empresa, que também era uma promessa de Deus na minha vida. A empresa começa a crescer, prosperar. E aí eu cheguei na melhor fase da minha vida. A gente estava morando num apartamento de frente para a praia, dirigindo um carro dos sonhos. Eu falei, agora eu fico nesse lugar aqui até o resto da minha vida. Já tenho um quarto aqui para os meus filhos. Já estou num lugar que eu nunca nem sonhei, na verdade. Alguém que saiu de uma comunidade. Eu passava a minha infância inteira em frente àqueles prédios da praia. E nunca nem passou na minha cabeça um dia morar naquele lugar. E Deus fez algo extraordinário na minha vida. E de repente Deus fala assim, agora é hora de você se mover. Agora eu quero que você saia. Do nada a gente começa a ter uma sensação de mudança. A gente sentiu que ia se mover geograficamente. Não entendia para onde e nem o porquê. Eu falava, Senhor, que sentimento estranho é esse? Eu falei que eu queria ficar aqui pelo menos 10 anos. E agora eu estou sentindo que meus dias aqui estão terminando. E a gente achou que viria para São Paulo. A Larissa veio lançar o livro dela aqui em São Paulo. A gente vinha no Descend, em tantos eventos, escola de profeta, tantas coisas. A gente vindo sempre para São Paulo. Algumas vezes já de avião, não mais de carro. E aí, Deus começa a mover nosso coração. E a gente começa a viver uma experiência muito louca, até o dia que a gente tem uma experiência com Deus, de ouvir a voz audível de Deus. A Larissa, enquanto ela buscava uma visão de Deus, pedindo, Senhor, me dá uma visão dessa próxima estação, me dá uma visão disso que a gente está sentindo. Ela ouve audivelmente o Senhor falando, equibalo.
E como se não bastasse, essa palavra existe e está no original na Bíblia, onde fala: a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Peçam, portanto, ao Senhor da seara que equibala os trabalhadores, que envie trabalhadores. É um envio com força, um envio sem direito de retorno. Senhor, o Senhor quer nos enviar, ok, mas para onde? É para São Paulo? Falei: Larissa, se for para São Paulo eu vou. A gente bota tudo dentro do caminhão, faz a nossa mudança, tá tudo certo. Faz até sentido. E aí a gente começa a viver uma experiência muito doida. Receber um monte de presente, tudo na cor laranja. Tudo presente que a gente ganhava era laranja. Laranja, capinha de celular laranja, garrafa laranja. Tudo era laranja, que tanto negócio laranja é esse? Você já viu alguém dar presente para alguém na cor laranja, gente? Uma capinha de celular laranja. Você vai dar uma capinha de celular para alguém, qual cor que você vai escolher? Preto, transparente, branco. Agora laranja é muito exótico, né? A gente viajava, o brinde da atração em outro estado era na cor laranja. Tanta coisa laranja era essa, meu Deus do céu. A irmã dela foi dar flores, a primeira vez que deu flores para ela. Flor laranja. Você já deu flor laranja para alguém, gente, na vida? Você vai dar uma flor rosa, vermelha, branca. Agora laranja. Falei: Senhor, o Senhor está querendo falar alguma coisa com a gente. E aí a gente chega na casa do meu sogro, na geladeira dele tem uma laranja escrito Flórida. E a gente já tinha ido para Orlando, mas a gente nunca tinha se atentado a esse detalhe. Flórida. Pai, por que tem essa laranja escrito Flórida na sua geladeira? Porque a laranja é o símbolo da Flórida. A gente falou: Senhor, não é possível que o Senhor esteja querendo nos mover para esse lugar. Será que é isso mesmo que a gente está entendendo? Então começa uma série de votos diante de Deus, para confirmar se a gente estava entendendo certo, se esse era o destino que Deus tinha para a gente. Eu coloquei coisas tão impossíveis diante de Deus, porque eu não queria ir de fato. Eu falei: não faz sentido. Agora que a minha vida está toda organizada, agora que as coisas estão dando certo, eu queria ter ido, era em 2018, quando eu estava quebrado, desempregado. Agora, eu não quero. Eu falei: Senhor, eu só vou se o Senhor fizer isso. Eu fui botando um monte de coisa. E tudo foi acontecendo. Coisas impossíveis. Até um contrato com a minha empresa eu coloquei diante de Deus. Falei: eu só vou se o Senhor me der um contrato com a Petrobras. Primeira licitação, eu nunca tinha participado de licitação. Organizei minha empresa. A Larissa virou para mim e falou: amor, você não tem alguma coisa mais impossível não para você pedir para Deus? Eu falei: não, Deus sabe do meu coração. Se Ele quer que eu vá, eu vou vencer esse contrato. Resumindo a história, porque o tempo está correndo, eu termino a licitação em 4º lugar. Eu falei: tá vendo, Larissa? Não é para a gente ir. Ela falou: também? Olha o que você colocou diante de Deus. Eu falei: não, mas Deus sabe o meu coração. Ele sabe que eu orei, eu senti de falar isso para Ele. 4º lugar. Passa uma semana, os 2 primeiros são desclassificados porque não atendiam o edital. Calma aí, ainda estou em 2º lugar. E aí vem um e-mail: por sua empresa ser de menor porte, você tem vantagem na lei de licitação, você assumiu a liderança, só precisa enviar os documentos. Eu envio os documentos, assino o contrato e venço o contrato. Eu falei: Larissa, agora eu acho que realmente não tem para onde correr. Vamos contar então para os nossos pais. Ninguém sabia. Eu chego para contar para minha mãe: mãe, tem uma novidade para te contar. 5 anos casados, a gente ainda não tinha filhos, a gente tentava engravidar, não conseguia. Novidade, 5 anos casado, o que qualquer pai e mãe pensa? Tá grávido. E aí a gente chega lá, ela fala: filho, antes de você me contar a novidade, deixa eu te contar o sonho que eu tive com você. Essa noite eu sonhei que eu chegava de avião nos Estados Unidos e você dizia: mãe, deixa que eu te busco no aeroporto porque eu conheço tudo aqui. Aí eu falei: mãe, você sonhou isso essa noite? Sonhei. Então senta que eu quero te contar a novidade. A novidade é que a gente está indo para os Estados Unidos. E ela começou a chorar. Não, não é de Deus. É de Deus, Deus já te mostrou. E a gente está chegando nos Estados Unidos e Deus me dá uma visão: vocês voltam como pastores. E eu falo: Larissa, Deus está dizendo que a gente volta como pastores. Ela falou: como assim, amor? Eu falei: eu não sei o que Deus vai fazer, mas Ele está dizendo que esse é o tempo do cumprimento da nossa promessa. Nós vamos voltar como pastores. Mas a gente estava servindo na bookstore da igreja. E agora estamos indo para a Lagoinha de Orlando. Passa um mês em Orlando, o pastor André assume a Global, virou presidente da Global. Lagoinha Orlando vira sede da Lagoinha Global. Eu chego em Orlando e falo: onde eu posso servir? O que eu posso fazer? E aí, eu procurando um GC, estava tudo de recesso, GC. Chegamos no final do ano. Eu quero fazer parte de um GC. E aí o cara falou: vai abrir de novo, mas já vamos ver qual GC mais perto. Mas deixa eu ver, o que você faz? De onde você veio? Eu falei: não, vim da Lagoinha Niterói, assim, assado. Servia onde lá? Servia na bookstore. Ah, é? Deixa eu olhar seu Instagram. Aí olha e vê um vídeo meu tocando violão e cantando. Ele falou: você toca violão, cara? Você canta? Eu falei: é.
Não, minha esposa é do louvor, ela é uma das líderes aqui. Por que você não faz parte do louvor? Eu falei, não, tudo no tempo de Deus. Não, já vi um vídeo seu, você já canta bem, já manda um vídeo para ela aí. E faz assim, faz assado. Um mês depois eu já estava no louvor da Lagoinha de Orlando. Cantava na terça, na quarta, no domingo. Estava envolvido em tudo. Pastor Samuel Mijaí olhou para mim e falou, nós vamos arrancar teu couro, hein? Estão precisando de voz masculina aqui. Eu falei, eis-me aqui. Eis-me aqui. Daqui a pouco a gente começa num GC, começa no Legacy, envolvido, a coisa começa a acontecer, a gente lidera GC, nosso GC é uma explosão lá em Orlando, a gente começa a ter 30, 40, 60 pessoas, daqui a pouco a gente está liderando um grupo com mais de 300 jovens, porque o tempo de Deus é perfeito, não é do jeito que a gente espera, não é da maneira que a gente quer, mas é do jeito dele. É do jeito dele, é por isso que você não precisa andar ansioso, é por isso que você não tem que ficar preocupado com coisa alguma. Cada uma das promessas que ele te fez vão se cumprir. Deus não está atrasado, Deus não se esqueceu de você. Ele está aqui nessa manhã para te dizer que ele não se esqueceu das promessas que ele te fez. Apenas confie que o tempo de Deus vai chegar na sua vida, e Deus tem um tempo perfeito para cada uma das coisas. Meu ministério começa nos Estados Unidos, irmão. Eu nunca sonhei isso. Pregar na Lagoinha de Orlando, Lagoinha de Tampa, Carolina do Norte, West Palm Beach, tantas igrejas, tantos lugares. Eu sou internacionalmente desconhecido. Olha que legal. Começando nos Estados Unidos, Você sabia que eu tenho quase 1 milhão de seguidores no Instagram? Falta só 925 mil para eu bater 1 milhão. Você pode me ajudar depois, seguindo. Mas começa de uma maneira que eu não esperava, irmão. Eu vim lá de Jurujuba. Alguém conhece Jurujuba aqui? Ninguém conhece. Um lugar desconhecido, uma colônia de pescadores. Morava numa comunidade, Morro da Brasília. Deus me leva para as nações para cumprir uma promessa. É por isso que eu quero te lembrar nessa manhã. Você serve a um Deus que é poderoso. Não importa o lugar de onde você veio, não importa o lugar onde você está. Aquilo que Deus quer cumprir na sua vida, Ele vai cumprir, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Deus já está falando com alguém aqui nessa manhã, eu não me esqueci de você. Você está pensando que eu estou atrasado, mas eu só estou te preparando. Esse processo faz parte do meu propósito. Você só precisa descansar. Você conhece aquele louvor, eu vou descansar? Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. Você pode ficar de pé para a gente declarar isso juntos?